Oi, pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos começar mais uma semana do PET, a primeira semana do PET volume 5, e o nosso assunto de hoje é o tratamento de água. A água que o ser humano utiliza para desenvolver determinadas atividades, como preparar os alimentos, saciar a sede, deve ser potável. E o que é ser potável? Ela não pode conter substâncias tóxicas ou então micro-organismos que prejudiquem a saúde. E aí, para se tornar potável, a água deve passar por um sistema de tratamento. E aí, esse processo envolve várias etapas e costuma ser feito nas estações de tratamento de água, as ETAs, que são essas aí que vocês estão vendo. Na imagem são vários tanques, né? Nas ETAs são utilizados diferentes métodos de tratamento, dependendo da qualidade da água a ser tratada e do grau de qualidade que se pretende obter. Quais que são as etapas de tratamento da água? A primeira etapa é a captação. Nessa etapa, a água é captada de fontes por meio de bombeamento e é encaminhada à estação de tratamento por meio de adutoras. As adutoras são tubulações que geralmente transportam grande volume de água a longas distâncias. A adição de substâncias químicas é a segunda etapa. E ao entrar na estação de tratamento, a água é encaminhada a tanques onde são adicionadas substâncias como cloro, sulfato de alumínio e cal. O cloro ela é uma substância capaz de eliminar micro-organismos causadores de doenças e facilitar a retirada de matéria orgânica e metais. O sulfato de alumínio é utilizado para facilitar a união de partículas de impurezas suspensas na água, enquanto a cal é uma substância que controla a acidez da água, alterando o pH. pH, gente, é medida que expressa características ácidas, básicas ou neutras de uma substância. A terceira parte é a floculação. Lá nos tanques de floculação, as partículas de impurezas elas vão se aderir umas às outras e elas ficam maiores e com aspectos de flocos. A quarta etapa é a decantação. Depois da floculação, a água é encaminhada aos tanques de decantação. Durante essa etapa, a água permanece em repouso e os flocos de impureza tendem a depositar-se no fundo dos tanques. E aí forma um lodo, que é retirado nesses locais. A quinta parte do processo é a filtração. Aí a água que passou pelos tanques de decantação é encaminhada para os filtros, formados por areia, carvão e cascalho. Esses filtros vão reter as impurezas que permaneceram na água. A sexta etapa é a desinfecção e fluoretação. E nessa etapa são adicionadas o flúor e novamente o cal e cloro à água que passou pela filtração. A adição do cloro, ela tende a reduzir a possibilidade de contaminação da água durante a distribuição e tende a aumentar a acidez da água. E aí essa acidez é reduzida pela adição do cal, para impedir que os canos da rede, né, de abastecimento sofram corrosão e vão estragando. O flúor é usado para ajudar na prevenção da cárie dental. E, por último, é a parte que já chega nas nossas casas, que é o reservatório, que é após passar por todas essas etapas, a água é encaminhada para grandes reservatórios. E aí, em seguida, ela é distribuída para a população por meio de tubulações. Vocês já devem ter visto aquelas caixas d'água grandes da Copasa, aquilo lá que são esses reservatórios de água. Então, pessoal, a gente pode ver que são várias etapas do tratamento de água e isso requer o tempo, dinheiro, né? Por isso que as empresas cobram por esse investimento, né? Por isso que a gente tem que pagar pela água utilizada. E aí a gente tem que prestar bastante atenção para evitar o desperdício, né? Tanto para a parte da conta não vir tão cara, mas principalmente para o meio ambiente, que a água está acabando, né, pessoal? Quando eu digo que a água está acabando, é que a maior parte, né, das fontes de água elas estão contaminadas. Então, de água potável, água limpa, restam poucas, né? O Brasil é um dos maiores países, né, em quantidade de água, mas infelizmente aqui quase toda a água nossa é poluída, né?
Quando a água chega às residências, comércio, indústrias, ela costuma ser armazenada em reservatórios, né, que são conhecidas como caixas d'água. E aí, durante o percurso nas tubulações e nesse reservatório, a água pode receber impurezas, substâncias nocivas e micro-organismos. Por isso que é tão importante a gente sempre manter a caixa d'água fechada e limpa. Porque quando a gente deixa a caixa d'água aberta, além de deixar a sujeira entrar, né? A gente ainda pode fazer com que o mosquito da dengue se prolifere e acabe dando surtos, né, de dengue, febre amarela, chikungunya, zika. E aí isso não pode acontecer. E também a gente então tem que, além disso, para deixar bem tampado a caixa d'água para não entrar luz e não haver proliferação de algas, que aí podem soltar toxinas. E até mesmo ratos, né, podem liberar fezes, urina lá dentro da água. E aí tem causadores, né, de doenças, bactérias e outros micro-organismos que podem contaminar a água e desencadear doenças. Aí pode causar essas determinadas doenças, podem ser diarreia, vômito, até a questão de hepatite A. Então é sempre muito importante a gente manter a caixa d'água limpa. E isso deve ocorrer mais ou menos 2 vezes ao ano que a gente tem que limpar a caixa d'água. E além dos cuidados com a caixa d'água, também a gente precisa tratar a água antes de ingerir. Aí os filtros domésticos, eles são importantes, né, para reter as impurezas, mas eles não são capazes de eliminar agentes que causam doenças, como eu falei, da hepatite A e a cólera. E aí é preciso fazer a desinfecção da água antes ou após a filtração. Uma maneira bem simples e eficaz de desinfectar a água é por meio da fervura. No caso, a água deve ficar fervida durante 20 minutos para que os agentes causadores dessas doenças sejam eliminados. Outra forma de desinfecção é adicionar hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, ou hipoclorito de cálcio, e essas substâncias vão eliminar os micro-organismos. Só que esses métodos não eliminam substâncias tóxicas que possam estar presentes na água. As toxinas não conseguem ser desativadas, só o micro-organismo que morre. E aí é muito legal essa parte do filtro de barro, por exemplo, quando a gente coloca a água lá e a água vai sendo filtrada, o que que tem nesse filtro? Tem uma vela e essa vela é cheia de poros bem pequenininhos. Então a água vai passar, penetrar nessa vela, passar por esses poros e vai descer para a parte de baixo, onde que é armazenada a água filtrada. E vai ser essa vela que vai segurar as impurezas. Ela não vai deixar que ela passe. À medida que a água vai passando por ela, as impurezas vão ficando retidas. E aí a importância também de sempre trocar, limpar a vela e depois de tempos em tempos também trocar essa vela para que o, o, o filtro possa funcionar adequadamente. Por hoje é só, meus amores. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me mandar pergunta, tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima.